Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Domingo, 8 de junho, dia do embarque do Botafogo, né? Grande atração do dia é o embarque do Fogão no finalzinho da noite, direto do Galeão. Falei aqui ontem, né? Com direito a aerofogo, né? A torcida do Botafogo estará lá no Galeão a partir das 18 horas, dando aquele apoio, né? Aquele empurrão final ali para o time antes do embarque para Los Angeles. Galera, o GE trouxe em primeira mão a listagem com os 29 nomes do Botafogo para o Mundial. Mas calma aí, estão faltando alguns nomes ali nessa lista, né? O nome do Arthur Cabral não está na lista, o do Joaquim Correia também não está. Não é uma lista ainda fechada, tá? O Botafogo tem a possibilidade ainda de adicionar até 6 jogadores. Não que isso vá acontecer, mas o total de nomes são 35, né? Possíveis nomes aí para serem entregues para a FIFA. Então, 29 nomes já estão garantidos, né? A gente imagina que os nomes do Arthur, possibilidade do nome, né, do Joaquim Correia, talvez aí um terceiro nome aí para o Botafogo disputar esse Mundial. O que chama atenção na lista, tá? Além da entrada aí dos últimos reforços, vou até aqui recapitular com vocês, por exemplo, jovem goleiro de 1,87 m, Christian Lohr, né, que tem 19 anos, equatoriano, vindo do Independente Del Valle, ele é o quarto goleiro do Botafogo nesse Mundial. Olha quem chegou aqui. Então ele está na lista, assim como o Álvaro Montoro, nosso novo camisa 8, jogador vindo do Vélez Sarsfield, né? E também o Caio Pantalhão, como quiserem, o zagueiro, né, vindo do Krasnodar. Inclusive, né, o Caio falou que torceu muito para o Botafogo na final da Libertadores, porque ele assistiu a final lá da Rússia, no quarto ali do hotel, junto com o Vitor Sá, né? Todo mundo lembra do nosso tortuguita Vitor Sá. Então, o Vitor Sá reuniu ali um grupo de jogadores para torcer, né, pelo Botafogo, e aí o Caio revelou isso, que foi uma vibração danada, né, todo mundo comemorando o título da Liberta há 6 meses atrás, lá na Rússia. Então, esses jogadores estão entre os 29. Ausências interessantes, tá? Ausências interessantes, pelo menos curiosas, né, melhor dizendo. Patrick de Paula, fora da lista, e aí tem uma explicação, tá? O Botafogo está analisando uma proposta para o Patrick de Paula se transferir para outro clube da Série A, tá? A gente ainda não tem esse nome desse clube, tanto é que o PK ficou de fora da lista de relacionados do último jogo contra o Ceará, justamente para não bater, né, um número de partidas que atrapalhasse essa negociação, né? Então não bateu ali o limite. PK fora também da viagem dos Estados Unidos, o que indica, né, dá fortes indícios de que ele sairá do Botafogo ou por empréstimo ou por forma definitiva. Elias Manuel também está fora, tá? E é uma situação muito parecida com a do PK. Aí sim a gente tem o nome do clube, tá? O Sport Clube do Recife, que faz uma péssima campanha, né? Vai aproveitar esse período aí de 40 dias de Super Mundial para tentar se recuperar no Brasileirão, escapar do que hoje parece quase que certo, que é um rebaixamento no final do ano. Então o Sport pode ser o novo clube do Elias Manuel. Ficaram de fora também o Cauã Lindes, tá? O zagueiro Serafim, o Cauê, até surpreendentemente, né? O jovem Cauê, e o Jefinho, que a gente sabe tem latido aqui hoje. Aqui é mundo real, sem edição. E o Jefinho, que recentemente passou por uma artroscopia. Chega aqui, Maia, pra gente continuar o vídeo, poder continuar o vídeo. Vem cá, Maia, vem cá. Nomes interessantes que estão na lista, tá? Bastos e também o Matheus Martins estão na lista. Jogadores que estavam até recentemente entregues ao departamento médico e, ao viajarem, certamente comprovam que terão condições de jogo aí durante esse mês de junho, beleza? Pessoal, vamos falar do centroavante, né, o Luka Jovic, tá? O Luka Jovic. Maia, vem cá, Maia, vem cá. Vamos poder continuar aqui gravando? Chega aqui, Maia, vem cá. Tem que pegar ela aqui, galera. Coisas que acontecem
Coisas que só acontecem com o canal Botafogo Digital. Galera, centroavante Luka Jovic, segundo o jornalista argentino, o César Luiz Merlo, deve mesmo ir para o Cruz Azul, tá? Até deu uma declaração curiosa, né? Segundo o César, o Luka disse o seguinte: em indo para o continente americano, eu quero jogar primeiro no México e depois sim no Botafogo. Então, ele já traçou um plano de carreira, né? O Botafogo também deu uma desinteressada no jogador, falei disso aqui esses últimos dias, porque justamente o Botafogo fechou com o Arthur Cabral, né? Então, Arthur Cabral era o nome de preferência, né, do scout alvinegro. Então o Luka Jovic ficou ali meio como um plano B, a tendência é que ele vá realmente jogar no futebol mexicano. Vamos falar então de Arthur Cabral e Joaquim Correa, tá? A situação é a mesma, permanece a mesma de ontem, tá? Tudo certo entre Botafogo, Benfica e Arthur Cabral, falta só realmente o Botafogo anunciar, só que o jogador ele vai se encontrar com o elenco alvinegro já nos Estados Unidos, tá? Mesma situação do Savarino, que está defendendo as cores da Venezuela nas eliminatórias. Então, no momento que o Botafogo apresentar oficialmente o Arthur Cabral, né, o nome dele entra na lista, seria aí o 30º nome da lista do Botafogo para o Super Mundial. Já a situação do Joaquim Correa é um pouco mais complexa, porque depende da liberação da Internazionale de Milão, né? Depende do ok da Inter, para que ele já se apresente ao Botafogo, porque o contrato, né, falei aqui ontem, dele vai até 30 de junho. Falando em Inter de Milão, que as notícias aí todas se misturam, né? O Luiz Henrique, que não é o Pantera, né? O Luiz Henrique, todo mundo lembra, fez parte do time do Botafogo há cerca de 2 temporadas, estava lá no Olympique de Marselha, foi, né, adquirido pela Internazionale, mostrando que realmente, né, está fazendo aí uma bela carreira na Europa. Muito legal a gente ver aí. O Tiquinho até comentou lá numa das postagens do Luiz Henrique, né, parabenizando, dando boa sorte, meu Paraíba, né, tal, aquela coisa, os dois que são paraibanos, a brincadeira entre eles. Falando em Luiz Henrique, mas agora, aí sim, o Pantera, né, Luiz Henrique Pantera, muito botafoguense, né, tem mostrado isso aí em várias entrevistas, esteve nos 2 últimos jogos no Newton Santos, o duelo decisivo contra a Laú e recentemente o jogo com o Ceará. Ele fechou contrato com a Cazé TV, tá? Então, quem for acompanhar o Super Mundial, os jogos do Botafogo, né, especificamente os jogos do Botafogo, terão comentários do Luiz Henrique, o nosso eterno camisa 7, mais um camisa 7 aí, eterno da nossa história, né? Inclusive, a FIFA, há 2 dias atrás, fez uma publicação, né, relembrando da mística da camisa 7 do Botafogo, né? Algo que a CBF, né, acho que desconhece. Falou de Garrincha, falou de Maurício, falou de Túlio Maravilha, falou de Jairzinho, né? E falou também do Black Panther, Luiz Henrique, segundo o Instagram oficial da FIFA, né? Do Super Mundial. Galera, para a gente fechar aqui as notícias, mais 3 notícias aqui finais para vocês. Uma delas, o Brighton está preparando uma 4ª proposta pelo futebol do Cuiabano, né? Falei aqui ontem que o Botafogo recusou a 3ª proposta. A 4ª proposta deve sim chegar aos 10 milhões de euros, né? E essa é uma informação do portal Gol, né? Da jornalista Raíssa. Esqueci o sobrenome dela agora, mas enfim, Raíssa, me perdoe. A Raíssa do portal Gol disse que realmente o Brighton vai vir com essa 4ª proposta e com um detalhe interessante, que a proposta salarial para o Cuiabano é superior à proposta do Nottingham Forest, né? Então, só para a gente contextualizar, Igor Jesus fechado com o Nottingham Forest, Jair Cunha muito bem encaminhado também para jogar e defender as cores do Nottingham Forest. Já o Cuiabano, esse duelo aí entre Nottingham Forest e Brighton, 2 equipes da Premier League, né, com uma tendência de momento, né, de que o Cuiabano, caso saia do Botafogo, defenda as cores do Brighton, né, se essa 4ª proposta vier realmente dentro do que o Botafogo e o jogador estão imaginando. Mais 2 rapidinhas, tá? O Vitória negociou o Janderson, né? Vocês lembram dele? O Janderson comemorava assim, né, fazendo o bigode, né? O Janderson, ele está indo para o futebol turco e o Botafogo tem direito a 30%
tá, dos direitos econômicos aí dessa transação, então ali cerca de 2,4 milhões de reais. E agora uma notícia aí bem inusitada, né? O reencontro de Luiz Castro com o lateral esquerdo Hugo, né? O Hugo também estava lá no Vitória, foi devolvido ao Botafogo e agora está indo defender as cores do Al Wasl, tá? Dos Emirados Árabes Unidos, que é o novo clube do Luiz Castro, né? O Luiz Castro também essa semana divulgou nas suas redes sociais, assinando com o Al Wasl. Então Luiz Castro voltará a comandar, né, o jogador Hugo. Então boa sorte aí para o Hugo. O Botafogo ainda mantém, tá, segundo informações, 50% dos direitos econômicos do Hugo. Então, né, boa sorte para outro paraibano, né, o Hugo, lá nos Emirados Árabes. Beleza? É isso por hoje, galera. Ótimo domingo a todos. Que o Botafogo tenha um excelente embarque nos braços da torcida. 18 horas, Galhão, Salão Nobre, quem quiser ir lá dar um apoio, né? E que o Botafogo chegue bem amanhã em Los Angeles para ter uma semana inteira de adaptação, um fuso horário, clima, tudo lá nos Estados Unidos, para aí sim, no domingo que vem, dia 15, 11 da noite, em Seattle, estado de Washington, Costa Oeste também, um voo ali curto, 1h30, o Botafogo faça a sua estreia contra o Seattle Sounders com uma grande vitória, né? Então teremos aí mais uma semana de abstinência alvinegra, mas por uma boa causa, uma grande causa. Estamos no Super Mundial. Até hoje eu fico arrepiado, estou arrepiado de falar isso. Tamo junto, aquele abraço.